Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez aqui a pedido aí de um colega, né? O último vídeo que a gente postou aqui no canal foi sobre campo elétrico, né? No qual a gente utilizou a lei de Gauss para estar deduzindo aí, né? A nossa questão e analisando as alternativas. E aí me mandaram essa questão aqui, que também é de uma das provas que a gente estava resolvendo do Instituto Federal de Santa Catarina, tá? E ela diz o seguinte, veja só, tem um probleminha, tá, gente, nela. Mas vamos lá. Ó. Considere uma situação hipotética em que dois cilindros infinitos de um material isolante com espessura desprevisível são dispostos, né, de forma coaxial e estão carregados positivamente. O cilindro interno de raio R1 apresenta densidade superficial uniforme de carga 1 ao longo, né, da sua superfície externa. O cilindro externo de raio 2 apresenta uma densidade superficial uniforme, né, de carga. E eu esqueci o nome dessa letra, eu acho que eu chamei de Mi agora, mas eu esqueci. Ao longo da sua superfície externa. Deseja-se calcular o campo elétrico. Aí vê, ó, veja só. Vamos lá. Deseja-se calcular o campo elétrico no interior e no exterior do cilindro utilizando a equação de Gauss. Ao assinar a alternativa que descreve corretamente o campo elétrico em função da distância R, né, do eixo do cilindro. Né? Então veja só. Primeiro problema que nós temos da questão é que ele pede para calcular o campo no interior, né, e no exterior. Né? E aí as alternativas ela vem dando algumas condições aqui, né, para a gente analisar esse campo. Porque vê que para a gente utilizar a equação de Gauss, que é essa daqui, né, ou seja, integral, eita que integral feia, integral do produto interno aqui entre o campo elétrico infinitésimo de área, né, tem que ser igual a carga encerrada pela superfície gaussiana dividido por μ0. Então, observe aqui que a gente vai pegar uma superfície gaussiana e a gente vai ter que entender como é que está funcionando o problema, né, a partir disso. Né? A questão pede para a gente resolver utilizando a equação de Gauss. Ok. Veja que é o seguinte, ó, o problema está assim, gente. Eu tenho o primeiro cilindro, ele pede para desprezar aqui, ó, a espessura, né, espessura desprezível, ok? Nós temos o segundo cilindro aqui, eita, ui, ficou feio, calma, vamos lá. Nós temos o segundo aqui cilindro e esses são os raios, ó. Raio R1, vamos lá analisar qual o problema dessa questão aqui que pediram, né, para a gente passar por essa revisão. R2, aí eu vou explicar a vocês, veja só. Quando a gente vê aqui no interior dos cilindros aqui, veja só, nós temos dois interiores, né, entre os cilindros aqui. Nós temos esse pedaço aqui, que é interiorzão geral, tá? E essa aqui é a nossa superfície gaussiana aqui, de raio Rzinho, que eu estou fazendo agora em azul. Veja que nesse pedacinho que eu estou separando aqui, o nosso campo é nulo. Por quê? Porque lá não tem carga encerrada. Se não tem carga encerrada, então é nulo, né? Ok. Mas nós temos essa região aqui, ó, essa região aqui, em que o nosso campo elétrico, que eu vou chamar campo elétrico 1, vou chamar de campo elétrico 2, tá? Está em que, ó, a nossa superfície gaussiana de raio Rzinho é maior que R1 e menor que R2. Então esse campo aqui está nessa região entre R1 e R2, tá? Ok. Mas veja o seguinte, quais são as alternativas que traz essa ideia? A única alternativa que traz essa região é essa D. E nessa letra D, quando você olha aqui para nossas... Ó, primeiro, vocês vão ver que existe um errozinho aqui, tá? Quando a gente calcular, em relação a esse 2π, essa galerinha aqui do denominador aqui, desse campo elétrico. Mas veja só, se eu estou utilizando essa região aqui, E2, observe que nessa região E2 aqui, tá? Que eu coloquei no campo elétrico E2, que eu comentei com vocês agora mesmo, observe que a única carga que tem dentro, a carga encerrada, né, que tem aqui nessa superfície gaussiana, é apenas a densidade, né, a distribuição de carga do cilindro 1. Então, vê que essa soma dessa densidade de carga superficial aqui do cilindro 2 não pode entrar aqui,
Porque a superfície gaussiana que a gente separou aqui não está pegando esse meio aí externo, né, no qual está inserido o cilindro 2. Então a gente tira essa alternativa. Aí a gente olha para a letra B, que diz que o campo elétrico é nulo aqui para R maior que R2. Só que vê que se a gente botar uma superfície gaussiana maior que R2 aqui, ó, que no caso seria essa daqui. Eita, aqui. Superfícies feias, né, que eu estou fazendo aqui. Mas veja só, o que é que está acontecendo aqui, ó. Para o nosso E3, para Rzinho maior que R3, que R2, perdão, vê que eu estou pegando aqui o quê? Tem tanto o cilindro 1, que tem carga, quanto o cilindro 2, que tem carga. Então, quem tem que estar envolvido nesse campo elétrico aí tem que ser essas duas cargas, né? Densidade de carga superficial. Tanto cilindro 1 quanto cilindro 2. Ele está dizendo aqui que é nulo. Então, não, a gente tira essa letra C. B, perdão. Aí, na letra E, ele diz a mesma coisa que eu acabo de falar para vocês. Ó, para Rzinho maior que R2, ele dá aqui apenas um campo elétrico associado, tá? Associado, quando a gente pensa em associação, né? A densidade superficial de carga do cilindro 2. Só que aqui tem que ter o cilindro 1 que está envolvido também na superfície gaussiana. Então, a gente tira esse também. E aí vem o problema da questão. Qual é o problema? Esse cara, que é a região menor que R2, de fato, é essa superfície que a gente separou aqui, ó, que está entre, que é menor que R2 e maior que R1. Vê que aí o problema, a gente tem duas coisas. Menor que R2, para piorar, eu tenho duas regiões menor que R2. A região menor que R2 em que o campo é nulo, entende? Então aqui, esse Rzinho aqui, desse primeiro campo que a gente colocou aqui, ele é menor que R2 e ele é nulo. Mas a gente também tem outra superfície, a superfície 2 do campo 2 aqui que a gente colocou, ó, tá maior que R1 e menor que R2. E vê que esse campo vai estar associado apenas a quem? A que tipo de distribuição de carga? Da distribuição de carga 1, esse cara. E vê que ele traz aqui, fica essa confusão, né? A gente não está entendendo muito bem onde essa alternativa quer chegar. E a gente vem para a letra E, que a letra E, ok, ó, ela é aceitável, né? Tá, para Rzinho maior que R2, nós temos de fato as duas distribuições de carga sendo envolvidas aqui, né? Proporcional ao nosso campo elétrico. Ok, só que se a gente for calcular, gente, o problema está aí, ó. Levando em consideração, né, que o nosso campo elétrico aqui ele é paralelo ao infinitésimo de área, nós temos o quê? Veja só, o nosso campo, deixa eu melhorar isso aqui, o nosso campo é constante, cai para fora, vai ficar dA, né, igual a carga encerrada, se a gente colocar a carga em função da densidade, e é superficial, vai ser a densidade 1, nessa região, para maior que R2, viu, gente? Então, vai ser eu esqueci o nome dessa letrinha, tá? Vezes a área 1, mais 2 vezes a área 2, tá? Dividido por ε0. Onde é que isso vai nos levar? Vai nos levar ao seguinte, a integral de dA é a área do cilindro, aí vai ficar o campo elétrico vezes 2πr L, em que L é o tamanho aí do nosso corpo do cilindro, né, da altura. E aí nós vamos ter, ó, μ1, a área 1, que vai ser 2πr, ou melhor, R1, né, L, mais a densidade, a distribuição, né, a densidade aqui superficial, de 2πr R2L, né? Todo mundo, eu vou botar esse μ0 multiplicando aqui, tá? Para não ficar feio. Pronto, ok. Vê o seguinte, eu vou cortar 2π, 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 então já não tem que ter 2π aqui, e nem aqui, tá? Eu vou cortar L, L e L, então o L some também, né? Aqui também não tem L, né? Então, ok. Então vai ficar o quê? E note que aqui também não tem, ó, multiplicando nem R1 aqui, nem R2 aqui, e nem R1 aqui, tá? Então, veja só. Então nós vamos ter, portanto, que o campo elétrico é igual
é A Mi1 R1 mais Mi2 R2, dividido por R, né, que sobrou ali, R Y0. Então, vê que esse é o campo para que região? Para R maior que R2. E se a gente pegar essa região aqui para R maior que R1 e menor que R2, né? Ou seja, entre os dois cilindros ali, a carga encerrada vai ser só da densidade superficial do cilindro 1, que deveria ser desse jeito aqui também, só que multiplicado, a esse R1 aqui. Então, vê que a gente fica entre essas duas alternativas e vê que também que isso daqui não define muito bem qual é a região, né? Então, se essa alternativa C tivesse, no lugar disso daqui, tivesse R1 assim, ó, aí ia estar corretão, gente. Ia estar, de certeza, correto. E multiplicado por esse cara e tirando o 2π aqui embaixo, né? Estaria correto, tá? Só que vê que esse é o problema. Geralmente o pessoal não aceitou essa questão, né? Devido a esse erro que teve aí nas alternativas. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí, o que é que você achou dessa questão. Se você pediria recurso, né? Pediria anulação aí, né? Deixe seu comentário, tá? E vamos para os próximos vídeos.